Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu Ele? e a Torá. E essa semana nós vamos falar da Parashá Kedoshim, que abrange Levítico 19, versículo 1 até o capítulo 20. Do 27. Exatamente. A Haftará e a Brit Hadashah vai estar escrito aqui. Depois vocês dão uma lida. Eu tinha parado de fazer as Parashá, até porque também estamos fazendo a contagem do Homer, que é um vídeo a cada dia. Então fica muito apertado de estar fazendo o vídeo as Parashá da semana. Quando acabar os 50 dias, as 49 dias da contagem do Homer, aí nós vamos voltar com as Parashá na semana. Eba! Mas essa semana eu tô fazendo essa Parashá porque é muito pertinente. Eu achei uma Parashá assim que eu sempre quis falar, então eu resolvi fazer, abrindo essa exceção. Então essa semana vai ter a Parashá, mas eu vou estar realmente pegando corretamente, fazendo corretamente as Parashá na semana, né? Depois da contagem do Homer. Então vamos aí escutar essa Parashá maravilhosa. A Parashá dessa semana é Kedoshim, santos. Essa palavra quer dizer separado. E essa Parashá tem esse nome porque começa o verso com esse versículo. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás, sede santos, porque eu, o Eterno, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Levítico 19, 2. E depois o Eterno vai falar vários mandamentos, e a maioria consta nos 10 mandamentos, né? Como se fosse um resumo das 10 palavras, né? Você vai ver que vai constar as 10 palavras e mais um pouco ali da Torá de uma forma ali resumida. Então eu vou resumir aqui também, depois vocês leiam, porque ele dá os detalhes, e aqui eu vou falar de forma resumida esses mandamentos que ele fala depois de falar para o pessoal ser santo. Então ele fala para respeitar pai e mãe, guardar o Shabat, não fazer imagem de escultura, deixar as espigas cair para ajudar o pobre e necessitado, não jurar o nome do Eterno em vão, não oprimir o próximo, nem roubar, julgar o próximo com justiça, não por dinheiro, não odiar o seu irmão, não se vingarás e amará o seu próximo como a si mesmo, não comer nada com sangue, não praticar feitiçaria, não fazer tatuagem, não procurar quem consulta os mortos ou praticar adivinhações, amar ao estrangeiro como a nós mesmos, fala dos pecados sexuais de prostituição, sobre animais puros e impuros. Então o Eterno termina tudo isso dizendo: sereis consagrado a mim, pois eu, o Eterno, Senhor, vosso Santo, vos serei a todos os povos. Separei de todos os povos para ser exclusivamente meu. Levítico 20, 27. Então logo no começo que ele vai falar dos mandamentos, ele fala para ser de santos. No final que ele já falou todos os mandamentos, ele fala para ser santos. E na Parashá anterior, em Levítico 18, é interessante que ele fala assim: olha, você não vai praticar as práticas da nação que você está vindo, ou seja, do Egito, e também não vai fazer as práticas das nações, a nação que você está enviando, ou seja, Canaã. Você vai seguir os meus mandamentos, os meus estatutos. Ou seja, o Eterno está falando, não vai fazer as coisas que as nações fazem. Você vai ser separado para mim. Aqui ele ainda reforça aqui, bem interessante: e sereis consagrados a mim, pois o Eterno, o Senhor, sou santo, vos separei de todo o povo. Ou seja, você não vai praticar as mesmas obras. A mesma coisa, você tem um amiguinho na escola que faz coisas erradas. O problema não é seu amiguinho porque ele não sabe, mas você não vai imitar as práticas dele, né? Pelo contrário, você vai influenciar ele a fazer as coisas, que você tiver oportunidade, a falar as coisas de Deus, e não o contrário. Porque muitas das vezes ele não tem esse conhecimento, e as práticas dele são práticas pagãs, são práticas que o Eterno não gosta, e muitas das vezes ele nem sabe, porque então são poucos que muitas das vezes vai parar, vai ler a palavra de Deus, vai ler a Torá, que é a instrução do Eterno, para saber exatamente o que o Eterno quer ou não da gente. E ele quer o quê? Um povo separado. Ele quer que nós sejamos separados do restante da nação. Então quando a gente obedece, por exemplo, guardar o Shabat, a nação não guarda o Shabat. Honrar pai e mãe, muitas das vezes você vê histórias de pessoas que não honram os pais. Não idolatrar, você vê as nações aí idolatrando imagem, fazendo escultura. Não roubar, não cobiçar.
enfim, todos aqueles mandamentos, ajudar o próximo, ajudar o estrangeiro. Quantas vezes a gente vê, até no caso dos refugiados, as pessoas falando mal, falando, por que tá vindo para nosso país? Quando na verdade o Eterno pede para que nós acolhemos essas pessoas, para lembrar que o Egito, né, eles também, que os hebreus viveu no Egito, viveu como estrangeiro. No livro de Pedro, na sua primeira epístola, nos diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Onde está escrito? No Novo Testamento? Não, não é no Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele ainda estava sendo compilado. 60 anos, 100 anos depois que foi compilado. Então, tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles não estava escrito, eles estavam vivendo naquele momento. Então, todas as escrituras que eles tinham na mão era o Antigo Testamento, o Taná, que é Torá, profeta, os escritos. Então, toda vez no Novo Testamento que vocês vê a palavra está escrito, que Yeshua fala muito isso, Paulo, Pedro, você tem que ter em mente que não é no Novo Testamento, é lá no Antigo, no Taná. E aí você tem que ir lá para ver onde está escrito, para saber o contexto. Às vezes a gente faz uma interpretação errada da Bíblia, porque a gente lê ali e não vai procurar de onde ele tirou. Porque se está escrito, ele tirou de algum lugar. E naquele contexto que ele tirou, o que quer dizer? Nesse caso aqui, Pedro tirou de Levítico 11, 19 e 20. Levítico 11 é bem depois que ele passa falando dos animais, que não é para comer isso, para comer aquilo, quais são os animais puros, impuros, ele fala sede santos. Depois em Levítico 19 e 20, que é onde eu li no começo do vídeo, que ele fala de ser santos, depois passa aquele monte de mandamento e no final ele fala novamente para ser santo. E interessante que essa palavra está escrito no grego original, é a palavra grafo. E uma dessas definições é escrever coisas que não podem ser esquecidas. Então Pedro está dizendo, está escrito e continua valendo. Está escrito e não pode ser esquecido. Isso é muito forte. Então ele está falando, lá em Levítico, todos esses mandamentos que eu falei para vocês, do guardar o Shabat, do separar um animal puro do impuro, de não comer sangue, de não idolatrar, é isso que nos faz santo. E é isso que Pedro está dizendo, para que nós sejamos santos e que está escrito e que continua valendo e que não pode ser esquecido. Infelizmente, as pessoas, elas têm um pensamento deturbado do que é ser santo, do que é ser separado, né? Muitos deles acham que você está indo, quando você vê pessoas orando profundamente, com as mãos levantadas, isso é ser santo. Não, isso é espiritualidade. Ser santo é você se consagrar. E como você se consagra? Separando do mundo. O mundo acha normal fazer tatuagem. O mundo acha normal beber, ficar embriagado, né? No caso, porque a bebida em si não é pecado, mas ficar embriagado é. O mundo acha normal você usar droga. O mundo acha normal, de repente, você não honrar pai e mãe. Entendeu? E o Eterno, ele quer o quê? Que nós sejamos separados. Então, quando o Pedro fala lá, está escrito ser de santos, é pra gente poder ir lá no Antigo Testamento, lá na Torá, para ser mais específico, e ler todas essas regras. Então, quando eu deixo de comer um alimento que é imundo, eu estou me santificando. Quando eu guardo o Shabat, eu estou me santificando. Quando eu honro meus pais, eu estou me santificando. E é isso que Pedro está falando. Então, por isso que eu achei essa paraxá assim, eu acho essa paraxá muito pertinente. E interessante também, né, que o escritor de Hebreus, ele diz para que nós possamos buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá o Eterno. Então, nós precisamos, lógico que nós erramos, nós caímos, né? Nós fazemos coisas erradas muitas das vezes, mas a gente tem ali a Torá, que é nosso guia, nossa instrução, e aí a gente percebe que fez algo errado, então a gente se arrepende. Agora, o erro é continuar fazendo aquilo, achando que é normal. Não, eu vivo na graça, então eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso deixar de comer esse alimento. E não é o que Pedro está dizendo aqui, né? Pedro está falando, sede santos, está escrito, onde está escrito? Em 1 Coríntios, em Mateus? Não, está escrito lá na Torá. Volte lá na Torá e entenda o que está escrito. Entendeu alguma coisa dessa paraxá, meu filho? Uhum. Pode falar pra gente? Em rápidas palavras? Uma coisinha que eu quero falar. Fala sede santo, né? Uhum. Mais uma coisa. Santo não começa com C, né? O que tem a ver? Só uma coisinha mesmo. Não. Sede santo. Mas você não tem nada. Não tem santo. Não tem santo. Tipo, santo. Não tem C. O que tem o C?
Não sei. Ai, meu Deus do céu, tem... Sede santo. Aí, tipo, eu fiquei imaginando como se fosse ser... Como se você tivesse santo, entendeu? Não, meu filho, pelo amor de Deus, eu tô falando sedes, não é ser, é sedes. Não é sedes. Ouvi sede santo. Não, ai, Senhor. Não, sedes, de ser, sedes, o verbo ser. Ser santo. Eu falo tão rápido, você fala sede santo. Então eu vou ter que falar mais devagar para você entender, né? É ser santo. E a palavra santo o significado dela é separado. Você se separou. Então ser santo, sede santo, não é sede santo. Ai, Senhor, perdoa, não sabe o que fala. Mas eu espero que você tenha entendido. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.